Prezados irmãos e irmãs, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, palavra certa na hora certa. A leitura é do segundo livro dos Macabeus, o capítulo 6, de 18 a 31. O salmo é o Salmo 3, é o Senhor quem me sustenta e me protege. O Santo Evangelho é segundo São Lucas, o capítulo 19, de 1 a 10. O que vemos nessa leitura ainda é continuação do que víamos no primeiro livro dos Macabeus. A ação de violenta paganização do povo de Deus, iniciada por Antíoco IV Epífano, o rei pagão, desemboca fatalmente em dura perseguição. Dentre os muitos que cedem, emergem algumas heróicas personalidades que resistem até o fim, até o sacrifício da vida. Uma destas é um ancião, Eleazar, doutor da lei. Com tocante simpatia, é contraposta à falsa piedade dos perseguidores à enérgica bravura do mártir que enfrenta a tortura, a fim de incitar os mais jovens a permanecer fiéis à lei de Deus. O compromisso é algo que toca o homem de todos os tempos e todas as idades em seu ser mais profundo, a consciência. Surgem também com demasiada facilidade as justificativas para defender certa maneira de proceder. Quem não aceita compromissos causa sempre aborrecimentos, porque põe em evidência as contradições, as situações de injustiça, de exploração em todos os níveis. Só o amor desinteressado pelo homem e pela verdade consegue fazer ver as falsas certezas, subterfúgios, enganos em que muitas vezes se funda a sociedade. Não é pecado comer carne de porco, mas se a lei não permitia, na época, então o que está em destaque é que este personagem, Eleazar, ele demonstra a sua fidelidade à lei judaica. Prefere morrer a perder sua dignidade, a ser infiel a Deus. No Santo Evangelho, vemos a cena tão conhecida do cobrador de impostos, Zaqueu. Esse episódio é narrado apenas por São Lucas, situado logo após a cura do cego de Jericó. Demonstra que ele foi curado da cegueira que impede a fé, ao passo que os murmuradores não foram curados. Sua atitude indica o verdadeiro caminho da conversão: procura de Jesus, desprendimento dos bens da terra, disponibilidade para os pobres. Ele subiu para poder ver Jesus. Mas ao desejar ver Jesus, então Jesus já o vê. E se ele subiu, Jesus pediu que ele descesse. Muitas vezes nós temos que descer para poder vermos Jesus. Não podemos ver Jesus de cima, temos que descer. E Jesus se aproxima, vê Zaqueu, conversa com Zaqueu, vai à sua casa, tira de Zaqueu os rótulos e o trata como um ser humano. E o resultado foi justamente sua conversão tão bela. Ele, Zaqueu, devolveu 4 vezes o que tinha desviado e doou a metade de seus bens aos pobres. Como o Brasil necessita aprender com o exemplo de Zaqueu.
Que exemplo belíssimo! Sabemos que os cobradores de impostos eram desprezados pelos judeus. Zaqueu era exatamente o seu chefe. Entrar em casa deles, sentar-se à sua mesa, era sinônimo de contaminar-se. Mas Jesus não tem receio de se manchar, de atrair as críticas dos bem-pensantes, porque veio procurar e salvar o que estava perdido, é o que está claro aqui no versículo 10. Santa Gertrudes, a grande monja cisterciense de Elfa, Saxônia, encontrou na celebração da liturgia e na meditação da Sagrada Escritura os fundamentos de intensa vida contemplativa caracterizada por vivo senso da liberdade dos filhos de Deus e calor afetivo. Suas obras contribuíram de modo particular para a difusão do culto ao coração de Jesus. Santa Gertrudes viveu de 1256 a 1302. Santa Isabel da Hungria, filha do rei André II da Hungria, foi dada muito jovem como esposa ao duque Luís IV da Turíngia. De caráter vibrante, muito dedicada à oração, era cheia de caridade efetiva para com os pobres, doentes, trabalhando contra toda injustiça feita ao povo, apoiada nisso pelo marido. Morto este numa cruzada, ela foi obrigada a deixar a corte aos 20 anos com seus 3 filhos. Abandonou então tudo para se dar ao Cristo vivo nos pobres. Inscreveu-se na Ordem Terceira Franciscana. Dedicou-se com humildade e amor ao cuidado dos doentes. Viveu como religiosa até a morte, ocorrida aos 17 de novembro de 1231. Ela que tinha nascido em 1207. São exemplos de piedade, de fé, de compromisso, de ação, de serviço. Temos muito a aprender com essas duas santas, cuja memória fazemos hoje. Que Santa Gertrudes, Santa Isabel da Hungria, roguem a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.